muito bom dia, boa tarde, boa noite. Começou a festa no chá, todo mundo em festa. Cara, parece que estávamos ontem, antes de ontem, sexta-feira aqui online, trazendo um novo programa aqui para vocês. Estamos aqui de novo nessa manhã de terça-feira, hein, Leonardo? Como que tá a sua terça-feira de manhã, hein? Primeiramente, muito bom dia, né, Vargas? Esse programa está saindo de manhã, muito bom dia. Está maravilhosa. Acredito que esteja chuvosa nesse momento. Olho aqui para os lados, imagino chuva, mas muito prazer estar aqui novamente. Terça-feira, sexta-feira e terça-feira de novo, mais um Festa do Chá. 3 aí num período de menos de 10 dias. Então, tem bastante coisa e essa rodada foi bem interessante. Temos briga pelo título, hein? Vamos falar bastante. Muito bem. Leonardo, se a gente tá aqui sexta e terça, imagine no Boxing Day o que a gente vai trabalhar na brincadeira, hein? Vai ser correria aí esse Boxing Day esse ano. Estamos aqui. O Variano Esporte ele vai dar uma parada ali, o de segunda vai dar uma parada, mas o Festa do Chá não para, tá? Se tem jogo, a gente está aqui para trazer os melhores momentos, os melhores comentários, as melhores informações de tudo sobre a Premier League. Leonardo, e parece que no programa passado você me disse, vai ser difícil alguém ganhar do Arsenal. Vai ter um baita de um jogo na próxima rodada aí. E tivemos, Leonardo. Aston Villa 2, Arsenal 1. E que jogo maluco, que jogo legal de se assistir. Eu vou pegar os números aqui da partida. Cara, eu tenho que exaltar aqui o Trossard, porque sempre quando ele entra, ele faz o gol, ele faz aqueles gols que são para tirar o Arsenal de uma enrascada, ou tá perdendo de 1-0, de um gol por diferença, ele vai lá e faz, ou ele faz aquele golzinho que dá a vitória para a equipe do Arsenal. Não foi diferente, mas foi diferente, né? Sendo um pouco paradoxal aqui. Por quê? Porque quando ele entrou, ele fez o gol ali no comecinho do segundo tempo e parecia que o Arsenal iria para frente ali porque estavam perdendo de 1-0. Né? O Cash, que jogadaça ali pro lado direito, pro lado esquerdo, né? Cruzamento veio, ele pegou de primeira ali. Uma felicidade imensa de acertar um voleio. A bola passa no meio das pernas do Raya. É um chute... Cara, mais feliz do que isso não acontece mais. É de 1 em 1 milhão. Ele já havia tentado outro chute ali de primeira no primeiro tempo ali, antes do... né? Mas tinha errado. E eu não sei se você percebeu, mas na hora que vem o cruzamento ali, a bola passa por todo mundo, vai sobrar para ele. O Eze, que estava na marcação dele, na hora que ele viu que o Cash pegou de primeiro e fez o gol, ele já colocou a mão na cabeça, cara, acho que desesperou. Porque ele estava na marcação, ele deixou o Cash sozinho, mas ele é um meia, né? Vamos dar essa colher de chá aí, né? Tá tudo tranquilo aqui por enquanto, tá? E golaço, 1-0 ali, felicidade ali, e depois o Arsenal empatou o jogo. E no finalzinho, o que a gente falou no começo aqui do programa, desejando um bom dia, não bate, eu vou deixar você para fazer análise, eu vou passar os números aqui, que eu passo a informação, você faz as análises, né? 2-1 para a equipe do Aston Villa contra a equipe do Arsenal. O Cash fez 1-0 aos 36 minutos, Trossard aos 52 empatou, e o Buendia aos 95 minutos deu os números finais para a partida. Foram 14 chutes da equipe do Aston Villa, só 7 delas no gol. Metade, então, chutou para fora e a outra metade foi no gol do Raya. Do lado do Arsenal, 15 chutes, sendo 8 no gol. Vamos ver aqui, 53% de posse de bola para a equipe do Arsenal, 47% de posse de bola para a equipe do Aston Villa. Com essa vitória, a equipe do Aston Villa assume a terceira colocação ali com 30 pontos. E olha, com essa derrota ali, o Arsenal já vê o Manchester City no retrovisor, hein? Porque o Manchester City venceu. Leonardo, 2-1, grandíssima vitória do Aston Villa, hein? Cara, você falou muito bem, que jogaço, assim. A gente tava com saudade, acho, de falar de jogo digno de Premier League, né? Aquele famoso que a gente conhece tanto, que a gente tanto gosta de acompanhar. É por isso que a gente ama essa liga. E é por isso que a gente tem um programa sobre ela. Jogaço, cara, assim, eu falei aqui, não só na semana passada, você falou bem, mas todas as outras semanas, desde que o programa começou,
que esse Arsenal é um time intransponível, é um time que não nenhum outro time consegue levar perigo ao gol do Raya. A gente vê aqui, rodada após rodada, os números são reflexo disso. Times que quase não chutam a gol, porque muitas vezes o Raya não faz uma defesa. E aqui, cara, a gente tá falando de um time que deu 14 chutes a gol. Não é que o Aston Villa só venceu o jogo. O Aston Villa levou o perigo ao Arsenal inúmeras vezes durante a partida. Foram 7 chutes sem gol, 14 finalizações. Cara, assim, é realmente impressionante o trabalho do Unai Emery. A gente está falando de um cara que está com 9 vitórias nos últimos 10 jogos. Assim, de um time que começou a Premier League com 5 derrotas em 5 jogos. Ou, perdão, 5 jogos sem vencer, na verdade. Não lembro se é 5 derrotas ou 5 jogos sem vencer. Mas o Aston Villa que estava fundado na zona de rebaixamento, um Aston Villa que a gente sabe não pode mexer muito o pescoço, porque o fair play financeiro está em cima, é um time que sofre, tem essa dificuldade nas últimas temporadas. Então o elenco ele não foi muito elevado nessa temporada. O Unai Emery, que já tinha feito uma boa temporada retrasada, levando o time para a Champions League. Ano passado, já com essas dificuldades, levou o time às quartas da Champions, levou de novo a uma competição europeia, no caso a Europa League esse ano. E agora tá aí, terceiro colocado, depois de ter começado mal, terceiro colocado, vencendo o líder do campeonato, 9 vitórias nos últimos 10 jogos e só 3 pontos do Arsenal. Acho que o Villa não vai brigar por título, acho que não vai ter força para isso. Mas é uma campanha espetacular, assim, a gente tem que falar do Unai Emery. Toda semana eu falo que a gente tem que falar do Unai Emery, porque a gente tem mesmo. É um cara que é muito subestimado, então é importante que a gente dê o devido valor a esse cara. Que foi injustiçado, ao meu ver, até no próprio Arsenal. E ele é um dos caras que mais vence contra o Arsenal, né? Acho que, eu não tenho dado exato, mas Guardiola é um cara, o Klopp eu acho que é o outro, e depois vem o Unai Emery, cara, que sempre gosta de castigar muito o Arsenal. Então, baita vitória, assim, o jogo começou muito frenético ali, né? Os dois times tendo boas chances, mas o Aston Villa melhor no jogo. Eu achei o Aston Villa melhor durante toda a partida. Falei do Watkins, cara. Bom ver que o Watkins tá jogando bem, assim. Eu falei dele 2 rodadas atrás sobre gol, e agora bom ver ele não só com o gol, mas também ajudando, porque ele não marca nesse jogo, mas ele ajuda muito o time. O Morgan Rogers é um jogador espetacular, assim. Acho que o Villa vai fazer, infelizmente tem que falar, né? O Villa vai fazer um bom dinheiro com ele, né? Poderia falar que iria ganhar títulos, mas não, infelizmente a gente sabe como funciona. É um cara aí que certamente vai despertar interesse de muitos times europeus, que logo mais vão levar ele. Mas assim, cara, jogaço do Villa, muito bom mesmo. E assim, não foi uma atuação ruim do Arsenal, não. O Villa não venceu apenas porque o Arsenal não foi o Arsenal de sempre. Venceu também pelas suas qualidades. O Arsenal fez um bom jogo, muito fora da sua característica natural. O Arteta fez algumas mudanças, inclusive essa que você citou bem, a do Saka. O do Eze. O Eze jogando pelo lado, né? O Odegaard jogando no meio. Inclusive, o primeiro gol sai numa falha de marcação do Eze. Tem um errinho do Calafiori ali também, eu acho, mas a falha principal é o Eze. E aí a gente volta naquela discussão que a gente teve algumas rodadas atrás. Quando o Odegaard voltar, como é que vai fazer? Vai tirar o Eze do meio, ele jogando essa barbaridade? Vai pôr ele na ponta? Não sei se vai funcionar tanto quanto está funcionando no meio. Nessa primeira impressão não funcionou, o Eze não foi bem. Não fez um jogo horrível, longe disso, mas foi abaixo do que ele vinha sendo. Então acho que é um problema para o Arteta entender isso aí. Quando o Odegaard estiver à disposição, ele é o capitão do time, ele é o grande líder dessa equipe. Ele vai ficar no banco e o Eze vai ser o titular, que nesse momento me parece o correto a ser feito, ou ele vai tentar insistir com o Eze pelo lado. Então, isso é um problema. Na linha de defesa, que está sempre com problema, o Saliba não jogou dessa vez, o Nkapie teve como parceiro de zaga o Timber, né, que saiu da lateral, veio para a zaga, e o Ben White foi titular novamente. Então, evidentemente, você não contar com os seus 2 zagueiros titulares é um problema. O Saliba e o Magalhães não estiveram à disposição. Mas a gente sabe que o Arsenal se reforçou para isso, e a gente elogiou isso na semana passada, falando que o Arsenal conseguia suprir os desfalques. Não é agora, numa derrota, que eu vou vir aqui falar o contrário. Então, do lado do Villa é espetacular. Vitória incrível, 3 pontos do líder, 3ª colocação. E aqui não atua a nossa capa hoje aqui o Buendia. Inclusive, eu nem falei do gol, né? O gol sai no último lance do jogo, numa disputa ali, numa confusão completa ali no tipo de Premier League, né, cara? Que o Buendia consegue acertar um belo chute e tirar do Raya. Mas foi no final do jogo, o jogo ia ser um empate, mas deu justiça ao que foi o jogo, na minha visão. Eu achei que o Villa merecia a vitória, o Villa teve mais chance, o Raya fez boas intervenções, e por isso, para mim, o Villa mereceu vencer.
O Trossard, você falou bem também, acho que é um grande destaque sempre. Ele é um cara de uma utilidade para qualquer elenco, eu acho, assim, um cara muito útil para se ter no time. Só que é isso, do Villa muito bom, do lado do Arsenal eu acho que não é uma tempestade não, cara. Assim, o Arsenal tem pouquíssimos tropeços na temporada, a derrota para o Liverpool, o empate com o City, que pô, fora de casa, né? E tem agora essa derrota, tem mais um empate, eu estou me esquecendo. Tem agora essa derrota, assim, é um empate com o Sunderland no Stage of Light lá. E agora tem essa derrota para o Villa no Villa Park, que também a gente sabe vai ser um jogo difícil para todos os times. Então, assim, evidentemente, bate a preocupação pelo City estar só um ponto agora, com ali no retrovisor, como você falou. Mas se a gente for analisar o jogo, o adversário, o local da partida, é um resultado normal. Então, acho que não deve ser feita uma tempestade no copo d'água, não. O que talvez assuste é porque nos últimos 3 jogos são uma derrota e um empate, né? Empatou com o Chelsea, também estava esquecendo desse, né? Empatou com o Chelsea em Stamford Bridge, que é outro resultado normal. Mas fica essa pulguinha atrás da orelha, porque são 3 jogos e 2 tropeços. Mas tem que ver o contexto. Chelsea e Villa fora de casa. Acho que não deve se criar uma tempestade, não. Perfeito, Leonardo. Um detalhe curioso dessa partida é que no corredor lá para os vestiários, a produção, a equipe do Aston Villa colocou a taça da Champions League que foi vencida pelo Aston Villa. Por quê? Porque o Arsenal não tem. Então foi um jeito ali de provocar ali durante o jogo, né? Depois do jogo ali. Foi legal. Foi uma brincadeira sadia entre as duas equipes ali. Bom, se falamos que o líder mas é 2 pontos, tá? Tá. É 2 pontos do City pro... A gente vai falar do City agora, cara. Ó, se o líder tropeçou, o vice-líder não tomou conhecimento de um dos times que a gente estava falando muito bem nos últimos programas, né? Ó, a equipe de Xhaka. Xhaka de Virgem, do Cavaleiros Zodíacos? Não. O Xhaka do Sunderland. Manchester City 3, Sunderland 0. E que golaço do Rúben Dias. O que o Cherki jogou cara, não sei o que falar. O cara fez de tudo, só não fez gol, hein, Leonardo? Porque o cara driblou, ele fez fila, ele deu uma assistência de letra pro Phil Foden, né? O Cherki colocou o jogo no bolso, tá? Baita contratação da equipe do Manchester City. Não é à toa que ele é o camisa 10 dos Citizens. Rúben Dias, aos 31 minutos, abriu o placar num chutaço de fora da área. Na sequência, Gvardiol de cabeça no escanteio fez 2-0. E lá para o segundo tempo, com uma assistência maravilhosa de Cherki, Phil Foden de cabeça deu o resultado final, 3-0 para a equipe do Manchester City. Foram 17 chutes da equipe de Pep Guardiola e dessas 17, 8 foram no gol. Já a equipe do Sunderland chutou 6 vezes e uma só foi no gol. Detalhe para uma paulada do Xhaka na trave ali, que o Donnarumma começou como é o nome? Começou a comemorar como se fosse um título, né? Como se fosse um gol. Que, pô, um chutaço de esquerda ali, né? Bom, 65% de posse de bola para a equipe do Manchester City, 35% de posse de bola para o Sunderland. Com essa vitória, a equipe do Manchester City subiu para a segunda colocação com 31 pontos, 2 a menos que a equipe do Arsenal. E com essa derrota, a equipe do Sunderland ali fica na 9ª colocação com 23 pontos. Leonardo, teremos uma disputa aí, hein? Acho que teremos, cara, assim, E, de novo, não é por demérito do Arsenal, acho que é por muito mérito desse Manchester City do Pep Guardiola, que soube se reinventar. Vem jogando muito bem. Esse jogo é um jogo muito complicado. A gente tem visto a temporada brilhante que faz a equipe do Sunderland. Não à toa tirou ponto do Arsenal, tirou ponto do Liverpool e tirou ponto de mais alguém, mas assim, baita campanha que vem fazendo o Sunderland. E, cara, a gente sabia a dificuldade que era o jogo. O City sabia a dificuldade que seria esse jogo. E esse jogo foi muito dificultoso até ali o gol do Rúben Dias. Era um Sunderland que se defendia muito bem. Um jogo muito travado ali. O City não conseguia se infiltrar na boa da defesa do Sunderland.
que marcava muito bem, que tinha um sistema defensivo muito, muito próprio, muito que a gente viu também contra o Arsenal e contra o Liverpool, muito difícil de ser penetrado, de ser furado. E, cara, e aí quando nada dá certo, quando as coisas não estão dando certo, pelo menos, você conta com a magia ali, né? E pô, o Rúben Dias acertou um gol maravilhoso, que se ele tentar algumas outras vezes, acho que é difícil que ele consiga. Porque, evidentemente, ele é um zagueiro, né? Ele não tem essa técnica toda. Mas, cara, que golaço, assim, pô, sem chance nenhuma pro goleiro. E aí destravou, né? Foi esse gol que foi preciso para destravar a defesa do Sunderland e abrir um pouquinho. Logo no lance seguinte saiu o gol do Gvardiol, né? O Foden cruza perfeitamente na cabeça dele e o Gvardiol faz o 2-0 ali para a equipe do City. Aí o jogo fica mais tranquilo, o Sunderland até não consegue ter esse gás, né? Até vem numa sequência muito difícil. Esses jogos contra a Arsenal e contra a Liverpool que eu falei acabaram de acontecer. E aí, obviamente, uma hora essa conta pesa, né? Você enfrentar tantos times bons assim o tempo inteiro e conseguir resultados, uma hora normal você não conseguir. Então não tem nada assim de anormal esse resultado para o Sunderland. O Sunderland tem que continuar a sua caminhada que está sendo muito bela. Mas aí o jogo ficou um pouquinho mais morno ali. E no finalzinho, o Cherki, ele vira o destaque do jogo ali, né? Principalmente no segundo tempo. Ele quase faz um golaço, cara. Ele está enfileirando todo mundo. E aí você vê no jeito de jogar mesmo. O refino técnico é muito diferente, é muito absurdo. Assim, se você voltar no programa de projeções que a gente fez antes da Premier League, você vai ver o quanto eu e o Vargas elogiamos a contratação do Cherki. O quanto Verdade. Esse cara seria diferente na Premier League, o quanto esse cara na mão do Guardiola seria um jogador muito interessante para a gente acompanhar. Começou com a lesão, então deu uma frustrada nesse sentido, mas agora que ele já está recuperado, a gente vê rodada após rodada ele fazendo magia e a assistência é coisa de louco, né? Assim, cara, é um negócio realmente exuberante ali, o Foden. E aí falar do Foden também, né? Ele cruza de uma maneira um tanto quanto peculiar para o Foden de cabeça faz o gol. E que bom, né? Que bom que o Foden aí, rodada após rodada, está fazendo gols, está jogando muito bem, está sendo fundamental para o City. Sempre a gente fala aqui também. Ele voltou, e voltou de vez. Não é só uma fase boa, passageira de novo, não. É aquele Foden que a gente aprendeu a conhecer e que jogou muito, que levou o City ao seu último título de Premier League. Então, para os torcedores do Citizens é algo especial ter esse cara de volta. E num jogo onde o Haaland foi mal, né? Se teve uma coisa que o Sunderland fez muito bem na partida foi neutralizar o Haaland. Neutralizou muito bem. Inclusive, outra linda jogada do Cherki ali na linha de fundo, ali na lateral, que ele deixa dois caras no chão, toca pro Haaland, o Haaland acaba chutando em cima do goleiro. A bola foi em cima dele ali também, sabe? Vamos. Pô, o cara já tem mais de 100 gols ali na Premier League, cara. Sabe? A bola veio toda torta, pegou na perna direita dele, ele é canhoto. Vamos passar esse pano pra ele, vai. Acho que ele pode. Não, ele tem crédito, se tem alguém que tem crédito é ele. Mas em um jogo onde ele foi neutralizado, o Sunderland marcou muito bem. E que boa notícia para o City, um jogo onde o Haaland foi neutralizado, o City conseguiu achar outras armas, outras maneiras de ir ao gol. Evidentemente, a primeira, como eu disse, foi num acaso ali, num gol que normalmente não sai, né, do Rúben Dias. Mas depois conseguiu, no toque de bola, encontrar os outros dois gols, o segundo veio logo na sequência, né? Mas boa vitória do City, que agora está 2 pontos do Arsenal, vem se mostrando um candidatíssimo ao título. O torcedor do Arsenal se desespera porque vê um fantasma, né, de 2 temporadas perdidas, onde ele liderava o campeonato e o City ultrapassou. O do City se aproveita disso, né, vai pelo místico de já ter acontecido. Eu ainda acho o Arsenal bem favorito, ainda acho o Arsenal mais time, eu ainda acho o Arsenal mais regular, acho intransponível, como eu disse em outras vezes. Eu acho que a defesa do Arsenal é uma fortaleza, mas eu não duvido de Pep Guardiola. Se alguém quer duvidar, pode duvidar. Eu não vou fazer isso. Então, não tem como. Acho que o City está na briga pelo título, até porque os números dizem isso. Apesar de eu achar o Arsenal favorito ainda, bem favorito, eu acho que tem que abrir o olho, porque nada vem de graça quando do outro lado tem Pep Guardiola, tem agora o Cherki, mas principalmente tem Haaland, tem Phil Foden jogando muito, tem Rúben Dias, tem o Reinders, que deu uma caidinha, mas é um grande jogador, Bernardo Silva voltando a jogar bem também. É um baita no time, não dá pra brincar, não. E daqui a pouco a gente vai falar de Champions League, tem um jogaço aí na quarta-feira. Perfeito. Leonardo, sabe o que me lembrou? Na temporada 18 e 19, se eu não estou enganado, um gol do Kompany, um chutaço de fora da área contra o Leicester. Contra o Leicester, lembro. Né? Que golaço, cara. Vamos fazer uma dinâmica bem...
Oi? É o gol da última rodada, esse gol, né? Esse gol na última rodada, é um gol fundamental para título. Na última rodada? Cara, eu vou ver aqui, ó. Se eu não estou enganado, esse gol é a última rodada. E o City estava ponto a ponto com o Liverpool. Tenho quase certeza. Deixa eu procurar aqui, classificação. O Manchester City 98, o Liverpool 97. Deixa eu até pegar os jogos aqui. Última rodada. Eu tenho quase certeza disso aí, cara. Será, cara? Vamos lá. Cadê? Ó, Manchester City 98 pontos, o Liverpool 90. Essa competição foi maravilhosa, cara. Aqui o Manchester City. Caramba, entrei em algum lugar. Mas até lá eu acho, tá? Leonardo, vamos fazer uma dinâmica bem simplesona aqui. Que é o quê? Eu quero que você me mostre, eu quero que você me fale, relate um gol marcante da Premier League. Pode ser qualquer um. Aquele gol que esse gol que você lembrou agora, ó, que eu já tenho o meu aqui, tá? E por incrível que pareça, não é do time que eu torço. Exato, assim, você me falou agora, a gente tá falando de City, eu pensei em um que não é do time que eu torço, assim, eu sou torcedor do Liverpool, poderia pensar em diversos gols do Liverpool, mas o primeiro que eu pensei, até para ser justo, foi o do Agüero, que dá o primeiro título de Premier League pro City. Contra o Queen's Park Rangers? Exatamente. Eu lembro, o meu gol é o gol do Okazaki contra o Tottenham, que ele fez de bicicleta na campanha do Leicester, 15-16. Lembra? Lembro bem. Cara, eu lembro. Segunda-feira à tarde, estava aí meu pai assistindo o jogo e, pô, era Tottenham e Leicester brigando pau a pau ali para ver quem era campeão, né? E naquela ocasião... Achei aqui, tá? Achou? Tá, deixa eu complementar aqui, você já passa... Foi na penúltima rodada. Penúltima rodada. Se eu não me engano, o Manchester City ganhou de 4-1, né? Mas beleza. Aí naquela ocasião ali, o Okazaki pegou uma bola rebatida. Cara, ele meteu uma bicicleta ali e foi o gol contra o Tottenham, 1-0. E ali o Leicester ia se tornar campeão. Foi uma das melhores Premier Leagues que eu já acompanhei na minha vida, cara. Acho que não vai ter outra. Mas teve Manchester City 98 pontos e o Liverpool 97. Cara, mas nada supera aquela Premier League que o Leicester foi campeão e o Southampton chegou em sexto lugar ali, conseguiu uma classificação histórica ali para a Europa League. Melhor que essa não tem, tá? Complementa aí, Leonardo. Qual foi a rodada aí? Foi na penúltima rodada, cara, e foi exatamente da maneira que eu falei, só não foi na última. Foi um gol decisivo ali, foi um 1-0 seco ali, e o gol sai bem no final. O gol sai no finalzinho do jogo, o Kompany acerta aquele chutaço, o Liverpool chegaria à última rodada como líder, caso esse gol não saísse. Mas o Kompany foi lá, fez esse gol. Estou até tentando pegar um minuto do jogo aqui. Foi aos 30 do segundo tempo, se eu não estou enganado. 24 do segundo tempo, o Kompany faz, então já era caminhando para a reta final do jogo, o Kompany faz aquele gol ali no finalzinho, na penúltima rodada da Premier League, e faz com que o City chegue na liderança do campeonato na última rodada, dependendo só de si, né? Então, acho que ficou na lembrança de todo mundo mesmo, porque foi um gol que praticamente deu o título ao City. Perfeito. E era um Leicester muito forte, né? Também destacar isso. Sim. O empate não seria um resultado absurdo. Só corrigindo aqui, Leonardo, foi contra o Newcastle, tá? O gol do Okazaki, 1-0, gol de bicicleta. Contra o Tottenham era disputa para ver quem ia ser campeão. Vamos dar uma passadinha bem rápida aqui. Lógico, a gente brincou ali no começo do programa. Estamos gravando aqui na segunda-feira e acabou de acabar o jogo entre Wolverhampton e Manchester United. Manchester United venceu por 4-1, goleada, tá? Vamos passar os números aqui. Então, Bruno Fernandes abriu o placar aos 25 minutos. No finalzinho ali do primeiro tempo, o Bellegarde empatou. Mas na segunda etapa, Mbeumo, o cara da equipe do Manchester United, eu tenho que comprar uma camiseta do Mbeumo. Aos 51 minutos fez 2-1 e Mason Mount fez 3-1. Já no finalzinho lá de pênalti, Bruno Fernandes deu números finais da partida, vencendo a equipe do Wolverhampton. Manchester United 4, Wolverhampton 1. Foram 25 chutes do Manchester United, 9 deles no gol. E apenas 7 chutes da equipe do Wolverhampton, sendo 7 chutes
7 finalizações, sendo 2 delas no gol. 64% de posse de bola para a equipe do Manchester United e 36% de posse de bola para o Wolverhampton. Com essa vitória, por incrível que pareça, o de altos e baixos que vive o Manchester United já chega na 6ª colocação com 25 pontos. Mesmo número de pontos que a equipe do Chelsea. E o Wolverhampton já está ali fazendo a pré-temporada para a Championship 2026-2027. Bora lá então falar de Bournemouth e Chelsea, Leonardo. 0-0, jogo feio, chato. Acho que não tem muito o que falar, né, Leonardo? Eu mesmo vou passar a bola aí para vocês. Vou falar os números aqui da partida, ó. Ambos times chutaram 11 vezes no gol e ambos times chutaram 4 vezes dentro da meta ali, né? Fizeram o goleiro trabalhar pouco. 60% de posse de bola para a equipe do Chelsea e 40% de posse de bola para a equipe do Bournemouth. Com esse empate, o Chelsea ele fica na 5ª posição, vendo o Crystal Palace ultrapassar ele com apenas 25 pontos. E o empate para o Bournemouth também não melhorou nada, fica na 13ª colocação com 20 pontos. Destaque ali que o Estevão começou como reserva, né? 0-0 ali, talvez começasse com o brasileiro ali em campo, talvez pudesse mudar alguma coisa, mas ficou 0-0 ali. Ambos os times se anularam, né, nesse jogo aí, Leonardo. O que tem para falar desse jogo? Cara, tem algumas coisas legais. Achei o jogo bem fraco também, assim como você falou. Apesar de vários chutes, né? Você citou bem aí, 11 para cada, é um número alto. Mas um jogo fraco, assim, que não tivemos muitas grandes oportunidades para nenhum dos dois lados, assim. Acho que qualquer time que saísse vencendo não seria o resultado que condiz com a partida. Mas tem alguns destaques. Tem o Palmer voltando, eu acho que isso é o mais interessante, assim, o Palmer voltando ao time titular do Chelsea é importante, é o grande destaque técnico desse Chelsea, então acho que é legal. O Estevão começou no banco, você falou bem, o Dilap de centroavante, então o João Pedro também começou no banco. Os dois entraram no decorrer da partida. Cara, tem algumas coisas que eu não entendo quando a gente for falar de Liverpool, a gente vai falar muito de coisas que eu não entendo do slot, mas tem uma coisa que eu não entendo de Mahrez, que é essa insistência com o Garnacho, cara. Assim, vira e mexe, de vez em nunca é um golzinho aqui, uma assistência colar, um joguinho bom ali, mas na grande maioria é um jogo ruim atrás de jogo ruim, e dessa vez foi de novo, assim, muito mal na partida, desligado, bem abaixo do que os companheiros estavam. Achei o jogo do Garnacho ruim de novo, assim. O sistema defensivo do Chelsea não sofreu tanto quanto vinha sofrendo. O Robert Sanchez até teve que fazer algumas boas defesas, mas como não foi gol, né, não tem como a gente falar aqui que foram mal os defensores do Chelsea. Evidentemente, se tivesse perdido, talvez a gente pudesse falar alguma coisa. Mas não foi o caso. E do lado do Bournemouth, cara, acho que tem que ligar o sinal de alerta aí, porque viés de baixa total, né? Era o nosso grande destaque, era a sensação do campeonato, a gente falava toda semana, mas o time do Iraola, ele deu uma baixada boa na régua aí, vem jogando mal, assim, cara, mais do que não conseguindo vencer, vem jogando mal. E aqui fez mais um jogo bem abaixo. O Bournemouth, se eu não estou enganado, já é 13º do campeonato, exatamente, 13º, 20 pontos. Obviamente, rebaixamento nem vai ser uma preocupação, até porque quem está lá é muito inferior, mas a gente imaginava esse time brigando por competição europeia até o fim, pelo como começou o campeonato, e deu uma baixada, né? Não vou dizer que é super anormal, até porque estamos falando de Premier League, uma liga muito disputada, e o Bournemouth tem um elenco limitado se comparado aos outros que têm investimento maior, mas era um trabalho muito bom que deu uma baixadinha. Então quero ver como é que vai continuar essa sequência de temporada para ver se o Bournemouth consegue reagir. Do lado do Chelsea, mais um empate, esse aí nem tão ruim assim quanto foi a derrota para o Leeds, né, porque a derrota para o Leeds é muito ruim, mas o Chelsea poderia ter vencido e voltado a encostar lá no Arsenal, que perdeu o jogo, né? Perdeu nessa rodada. Então, mais uma vez, o Chelsea tropeça e não consegue colar nos líderes da competição. Muito bem, Leonardo. Já que você falou de Leeds, eu vou deixar um espaço aqui para você falar. Leeds 3, Liverpool também 3. Vou pegar os números aqui da partida, Leonardo, e fazer perguntas para você, porque o que corre na mídia, rumores que o Salah está insatisfeito,
que pode ser a última temporada dele, no meio da temporada ele já pode sair. Não é rumores, né, Vargas? Não é mais rumores, né? Ele chutou o balde, ele falou tudo. Deixou de ser rumor, né? Calma, viúva, calma. Você vai ter seu espaço para falar aqui, tá? Só tô dando um contexto para eu chamar você para conversa, né? Calma aí, o cara se exaltou já. Falou de Salah, o cara se exalta. Mas há rumores aí. Quer mudar o clima aqui. Tá? Até o Alisson veio, né, publicamente aí para falar aí, na entrevista coletiva antes do jogo da Champions League. Crise no Liverpool, o que está acontecendo? O time que era a sensação do campeonato, um monte de contratações bombásticas, lógico, a morte ali do Diogo Jota ali foi para acabar o time. E, cara, a gente comentou, abalou demais a equipe do time, então muita coisa. Perdeu um cara que era, é difícil até de falar. Mas o Salah, que era um dos companheiros deles ali, sentiu muito. Então, muita coisa aconteceu com esse Liverpool. Não atravessa uma fase muito boa. Tem de derrotas inexplicáveis aí, naquela goleada sofrida pelo PSV na Champions League. Né? Então, muita coisa aconteceu com esse Liverpool aí em tão pouco tempo. E como explicar tudo isso é loucura. Vamos lá, então, para o jogo. Leeds 3, Liverpool também 3. Por incrível que pareça, o Liverpool começou ganhando, né? Abriu o placar com o Ekitike, aí o francês. Fez 2-0 em 2 minutos. Mas aí o Calvert-Lewin de pênalti empatou e o Stash aos 75 empatou o jogo ali 2-2. Szoboszlai aos 80 minutos parecia que ia dar a vitória para o Liverpool, mas o Aotanaka aos 96 minutos empatou o jogo ali, deixando o Liverpool em maus lençóis. Foram 12 chutes da equipe do Leeds, só 7 delas no gol. 16 chutes da equipe do Liverpool, sendo 7 delas também no gol. 55% de posse de bola para o Liverpool e 45% de posse de bola para o Leeds. Com esse empate, o Liverpool está na 10ª colocação com 23 pontos. Já o Leeds está na 16ª colocação com 15 pontos. Leonardo, o que dá para você explicar aí, né? O que está acontecendo com esse Liverpool? O Salah, seria um bom momento para ele deixar o Liverpool, procurar novos ares aí, tentar, sei lá, fugir de tudo que está acontecendo? Ou é hora dele falar, pô, eu sou o líder dessa equipe aqui, um dos grandes nomes dessa equipe, e vamos ficar até o fim dessa temporada para ver o que acontece? Cara, falando primeiro do jogo, porque esse tema do Salah vai render muito, é um tema meio longuinho. Sobre o jogo, assim, o primeiro tempo muito ruim, assim, é pior do que Arsenal e Bournemouth, mas o primeiro tempo muito abaixo mesmo. Nenhum dos times ali teve grandes chances. Um jogo muito morno, muito apático. No segundo tempo, o Ekitike aproveita logo no comecinho do segundo tempo para fazer 2 gols, né? E os 2 gols em erro de saída de bola da equipe do Leeds. Os 2 foram quase iguais, assim. O primeiro tem um toque errado, o Ekitike aproveita e sai na cara do PR e tira dele, faz 1-0. O segundo, novamente tem um erro, o Bradley ele rouba a bola, cruza, o PR falha no segundo gol, tem que ser dito aqui. Inclusive o Lucas Perry, eu falei que ele vinha mal, mas ele fez um jogaço aqui, tá? Contra o Liverpool, salvou um gol do Van Dijk, salvou outro gol, foi um chute, não lembro de quem, mas foi um chutaço que ele defende, mas no segundo gol ele falhou, na minha visão. O Ekitike faz 2-0, e aí parecia que o Liverpool ia para uma vitória até meio culposa, assim, o Liverpool não estava fazendo muito para vencer, mas estava com 2-0 no placar, mas estava tranquilo, em teoria, né? E aí, cara, Ibrahima Konaté, né? É difícil, cara, mas assim, com todo o respeito do mundo, o Konaté não pode mais ser titular do Liverpool. Não vai mais pro Real Madrid desse jeito, cara. Não tem como, Leonardo. Pô. Cara, não é que não vai pro Real Madrid, ele não pode ser titular do Liverpool. Ô Vargas, tem 15 rodadas. No mínimo umas 10 a gente falou de falha do Konaté aqui, cara. Quando tava ganhando, ele tava falhando. O time tá perdendo, ele continua falhando. Agora por culpa dele, né? Agora ele tá fazendo o Liverpool perder ponto. Cara, assim, não dá para ser titular. O Bradley voltou para lateral, voltou de lesão, né? Jogou na lateral, o Szoboszlai voltou pro meio. O Gomes tinha que ser titular. Olha o que eu tô falando, cara. Assim, o torcedor do Liverpool entende. O Joe Gomes deveria ter sido titular do time.
para eu estar falando um negócio desse aqui, é porque o negócio é muito grave, a situação da equipe. O Konaté não tá dando, cara. Assim, o Liverpool está na situação que tá por diversos fatores. Um dos maiores é Ibrahima Konaté. Falha todo o jogo, cara. E aí ele faz um pênalti inacreditável, assim, um pênalti, tipo, para chamar de burro, é pouco, assim, cara. É elogio. Então, e aí o Leeds diminui com o Calvert-Lewin, e logo na sequência, se o gol do Kitike saiu numa diferença de 2 minutos, os gols do Leeds saíram também numa diferença de 2 minutos. O Eustache faz uma boa jogada ali, faz um golaço, empata o jogo em 2-2. E aí, cara, vem toda aquela pressão de novo. O Liverpool não vai conseguir vencer mais uma vez, jogando mal tal. Consegue um gol, cara. O jogo rola ali, 5 minutos depois, o Szoboszlai, e aí sempre o Szoboszlai também, né, o grande destaque do Liverpool na temporada, vai lá, consegue fazer um bonito gol ali, numa boa jogada do Liverpool. Uma das poucas que teve no jogo, o Liverpool fez uma jogadinha trabalhada ali, o Szoboszlai saiu na cara do pé e tirou dele. E aí parecia que vinha vitória, né? Mas no finalzinho do jogo, ali nos minutos finais, um cruzamento na área, ali uma falha defensiva completa, daí não só do Konaté, mas também do Konaté, deixa o Tanaka, né, na cara do Alisson ali, ele chuta bem, faz o 3-3 e explode essa bomba no Liverpool, cara. Pro Leeds, o resultado, pelas circunstâncias do jogo, bom, né? Fez o gol no finalzinho ali, agora vem de 2 jogos seguidos em casa, 2 contra a Chelsea e Liverpool, faz 4 pontos. Acho que é um bom resultado pro Leeds. Cara, e aí o Salah vem a público no dia seguinte até, né? Foi no próprio sábado que ele falou isso. Na entrevista, e aí ele já não via dando entrevista há um tempo, mas ele vem a público e fala que não está entendendo por que isso está acontecendo, que ele está sendo bode expiatório do time, que parece, né, que ele está sendo bode expiatório do time, que ele e o Arne Slot tinham uma relação e agora não tem nada, zero a relação dos dois, e ele fala ali que aparentemente o Slot quer que a culpa caia sobre ele, isso palavras tudo do Salah, tá? E, cara, joga tudo no ventilador assim de uma maneira até estranha. Inclusive tem uma fala minha que me assusta muito. Ele vem a público e fala que ele não quer se matar para ser titular, porque ele acredita que conquistou isso e não pode ser tirado dele. Pô, gente, desculpa, assim, o Salah é muito ídolo do Liverpool, um dos maiores da história do Liverpool. Ele não pode ter uma declaração dessa, cara. Assim, o Salah, ele não é... Se ele não tá jogando bem, ele tem que ir pro banco de reservas, cara. Ele não tá jogando bem. Ele ser titular só pelo nome que ele tem, desculpa, não dá, cara. Assim, o Liverpool é maior que ele. Então ele tem que entender isso. Eu acho que ele errou nesse sentido. Eu acho sim que por ele ser o Salah, tem que ter um tratamento diferente. Mas você se basear só, se acomodar só nisso para ser titular eternamente, aí eu não vou entender. A revolta dele é por conta de nos últimos 3 jogos ele foi reserva, e em 2 desses 3 ele nem entrou em campo. E aí eu também acho um pouco inexplicável, assim, pô, o cara é o melhor jogador do time, não sai do time nunca, do nada vai pro banco e nem entra. Acho complicado, mas ele não pode dar uma declaração dessa. E aí, quando você fala do Alisson, você fala bem. O Alisson, que é muito amigo dele, veio a público e falou: eu entendo, ele tá chateado, ele não pode dar uma declaração dessa, e por isso ele não tá no jogo de aqui com a gente pro jogo da Inter. O que eu vou falar com ele é o que eu vou falar com ele, vai ficar no privado. Eles são amigos e, enfim. E o Slot fala a mesma coisa hoje na coletiva, diz que ele é um grande ídolo da história do Liverpool, mas jogadores eles não podem dar declarações dessa, e como consequência ele não está no jogo contra a Inter. O Salah falou que ligou para a mãe dele, falou para ela ir ver o jogo com o Brighton no final de semana, porque depois disso ele vai para a Copa Africana de Nações e não sabe se voltará. Então é um clima muito estranho, muito azedo assim, né, de um dos maiores jogadores da história do clube contra um treinador que já balançava muito, mas que está respaldado pelo título da Premier League da temporada passada e também pelo histórico do Liverpool em não demitir treinadores. Mas é muito complicado, cara. Eu não sei o que fazer, assim. Não que eu tenha que fazer uma coisa, né? Eu não sei o que eles vão fazer. Mas é difícil. Jogar tudo nas suas costas também é foda, né, cara? Entendeu? Aí não tem como. Porque é uma situação muito, muito complexa, cara. Eu realmente fui pego de surpresa, assim. Não que, evidentemente, a gente via os jogos, a gente via os comportamentos, a gente via que algo não estava no seu devido lugar, algo estava conturbado. Mas até o Salah vir dessa maneira e dar esse tipo de declaração tão pesadas assim, tão graves assim,
me assustou e agora, pô, é uma crise gigantesca, né? A crise está instaurada de fato. Vamos ver se vai ser contornada, como vai ser contornada. Mas a diretoria aparentemente deu respaldo ao Arne Slot, tanto que deixou o Salah treinou normalmente, treinou para o jogo, vai treinar amanhã também, mas não foi relacionado para o jogo contra a Inter nessa terça. Então, complicado, cara. Assim, vamos ver a cena dos próximos capítulos. Eu, particularmente, acho que o Salah errou feio nas declarações. Eu entendo ele ficar chateado em não ser titular, mas ele estava jogando muito mal, né, cara? Sim, precisava ir pro banco um pouquinho. Ao mesmo tempo, o senhor Arne Slot não se ajuda. As insistências que ele tem, as convicções que ele tem, que já deveriam ter sido mudadas há tempos, não dá para entender, cara. O Kerkez de novo jogando, cara. Assim, você vê o jogo do Kerkez, você fala, por que esse cara tá titular do time? 1 minuto de jogo ele tá assustadíssimo, pô. 1 minuto de jogo ele tá sentindo o peso jogando no Liverpool. O Kerkez pode dar muito certo no Liverpool, eu torço muito para isso e eu acho que ele tem qualidade para dar muito certo no Liverpool. Hoje ele está se borrando em jogar no Liverpool. E todo jogo você vê isso. E o Gakpo, cara, assim, é todo jogo comprometendo também. Se o Konaté compromete na zaga, o Gakpo compromete no ataque, perdendo gols, dando jogadas, assim, deixando companheiros irritados com a falta de qualidade técnica mesmo que ele está passando nesse momento. O Slot tem que se preservar e preservar os seus atletas, cara. O Robertson não tem por que ele não ser titular desse time. E o Gakpo não tem por que ele ser titular. O Chiesa não tem chance nunca. Dessa vez, de novo, entrou no final da partida. Cara, é insistência. E indo na sua convicção, parece que a gente tá falando do Rubem Amorim. É a mesma coisa que a gente tá falando do Rubem Amorim no começo da temporada, estamos falando do Slot, cara. É realmente muito complicado, assim. Por esse lado, eu entendo o Salah. Porque só ele tá levando? O time inteiro tá mal. Só ele não tá entrando nos jogos? Só ele? Então aí eu entendo um pouco desse bode expiatório que ele veio a público dizer. Porque o Gakpo tá tão mal quanto ele. O Gakpo não sai do time. Então eu entendo os dois lados assim, mas acho que é uma crise que vai ser difícil de ser controlada. Então vamos ver para que lado vai pender isso aí. Crise no Liverpool, hein? Leonardo, vamos então para o último bloco aqui do programa, falar de Tottenham 2, Brentford 0. Até que enfim o Tottenham venceu. Convenceu, Leonardo? Vamos pegar os números então dessa... Convenceu? Jogou bola o Tottenham. Que isso, hein? Ah, que beleza, hein? Ele, o Pombo, abriu o placar aos 25 minutos e Xavi Simons, aos 43 minutos, fez o segundo gol do Tottenham, aí acabou. Tottenham 2, Brentford 0. Foram 16 chutes da equipe do Tottenham, sendo 9 delas no gol. E o Brentford, do lado ali do Igor... O Igor Thiago, né? O Igor Thiago, camisa 9, tem 11. Oi? Você pode repetir para mim quantos chutes do gol? Foram 16 chutes do gol. Que isso, hein? Que isso, 9 delas no gol. Foram 16 chutes, 9 no gol. E o Brentford, que tem um dos artilheiros do campeonato, chutou apenas 5 vezes e dessas 5, uma apenas foi no gol. 53% de posse de bola para a equipe do Tottenham, 47% de posse de bola para a equipe do Brentford. Com essa vitória, o Tottenham já cola ali no Liverpool, hein? O Tottenham chega na 11ª colocação com 22 pontos. E com essa derrota, amargamente, o Brentford fica na 14ª colocação com 19 pontos, Leonardo Lopes. O que falar isso, Tottenham? Cara, assim, surpreendendo a todo mundo, o Tottenham resolveu jogar um bom futebol. Fez um bom jogo, atacando, criando oportunidades, o Tottenham criando oportunidades, criando ofensivamente, cara, algo que a gente tanto pedia, e que era uma deficiência muito clara desse time do Thomas Frank, mudou, que o Tottenham realmente criou boas oportunidades. Esses 15 chutes a gol não são chute para longe, isolado, não, sim, o Tottenham realmente criou 9 chutes, né, dentro da casa. Cara, bom jogo do Tottenham, e assim, falar dos gols, né, destaque dos gols, o Richarlison de novo marcando, importante para ele voltar marcar novamente, vem marcando aí, marcou contra o United, marcou na Champions League contra o PSG, então assim, importante para ele continuar marcando, porque aparentemente ele é o cara que é o melhor desse time, porque é tanta opção e nenhuma resolve, ele aparentemente é o melhor das opções, e o Ancelotti gosta muito, né? Então é melhor para nós também. E Xavi Simons, né, cara? Apareceu, estreou, que é isso, hein? Surgiu o holandês aí, jogou bem, jogou bastante bem.
criou bastante oportunidades, teve bastante profundidade, mas também jogando pelo meio foi muito bem. O gol dele sai jogando pelo meio, né? Pega uma arrancada que ele sai e leva a bola desde o campo, do meio do campo ali até o gol, e acaba tirando do goleiro do Brentford para fazer 2-0. E aí dá números finais, né? O Tottenham até criou um pouco mais depois, podia ter feito um 3-0, mas ficou no 2-0. Bom jogo, boa vitória do Tottenham contra um Brentford que é muito irregular, a gente sabe, tem hora que consegue um resultado histórico, tem hora que joga muito mal, mas é uma vitória importante que precisava, né? Porque o Tottenham não vinha numa grande sequência, vou até pegar aqui para não falar bobagem, mas nos últimos jogos empatou com o Newcastle, que sim foi um bom resultado, porque o gol saiu no final, mas vinha de derrota para o Fulham, derrota para o PSG, derrota para o Arsenal, empate com o Manchester United, derrota para o Chelsea e a eliminação na Copa da Liga para o Newcastle. Então, vinha de várias derrotas aí, no meio disso teve a vitória sobre o Copenhague na Champions League, mas muito pouco, né? E agora consegue essa boa vitória aí, você falou bem, soma 3 pontos importantes, porque é ainda muito pouco, né? A gente imagina que o Tottenham, o elenco que tem, apesar de não ser um grandíssimo elenco, é um elenco para brigar por competição europeia, não é um elenco para estar na 11ª colocação. Então, vitória muito importante, que talvez dê aí um novo rumo para esse time do Thomas Frank. E contra o rival, né? Contra o rival não, contra o ex-clube, né? Perfeito. Leonardo, vamos passar então os jogos aqui da Champions League, tá com eles aí? Você quer que eu pegue aqui pra gente encerrar o programa de hoje, que deu quase 1 hora aqui de programa, hein? Então vamos lá. Só lembrando que amanhã às 4h45, na verdade hoje às 4h45, teremos o jogo do meu time. Southampton joga contra o West Bromwich Albion. Cara, que legal tá sendo acompanhar a Championship, tá? O Southampton deu uma guinada ali agora. Finn Azaz, conhece o Finn Azaz? Ou Azaz? Sim. Joga demais, cara. Como joga demais. Junto com o Léo Ciência lá. Mano, que tá voando o time. Era só o técnico sair que a gente voltou a jogar. Então, passa os jogos da Champions League aí, Leonardo Lopes. Vamos lá. Rodada de Liga dos Campeões da Europa. Amanhã, 5 da tarde, o Chelsea vai visitar a Atalanta lá em Bérgamo. Também amanhã, e também na Itália, o Liverpool vai visitar a Inter em Milão. Então, 2 ingleses jogando amanhã na Itália. E para fechar os jogos de amanhã dos ingleses, o Tottenham recebe o Slavia Praga no Tottenham Hotspur Stadium. Na quarta-feira... Dá para ganhar, hein? Dá para ganhar esse jogo em Tottenham. Pô, vamos lá. Tem que ganhar, né? Obrigação, né? O Newcastle vai visitar o Bayer Leverkusen na Alemanha, 5 da tarde, esse jogo na quarta. A equipe do Arsenal visita, e aí eu acho que deve poupar boa parte do time aí, visita o Clube Bruges, que tá longe de ter um time ruim, tá? Vai poupar porque precisa poupar, porque uma hora, em alguma competição vai ter que poupar, mas o Bruges tá longe de ser ruim, é um bom time. O Arsenal então vai visitar o Bruges lá na Bélgica, 5 da tarde da quarta-feira. E para fechar, jogaço, né? Quarta-feira, 5 da tarde, no Santiago Bernabéu, na Espanha. O quê? Que Real Madrid, Manchester City. Pô, Real e City, um jogaço. Que a gente ficou tão acostumado a ver aí em fase de mata-mata da Champions, agora na fase quarto de finais, né? Só passar quarto final, por exemplo. Quarto final, semifinal, tivemos em 4 anos seguidos, se eu não estou enganado. Mas só passar a classificação rapidinho dos ingleses, Vargas, porque o Arsenal, líder isolado da competição, né? 15 pontos, 5 jogos, 5 vitórias, o único invicto dessa fase de liga. O nosso querido Chelsea está na 7ª colocação, com 5 jogos, 3 vitórias, 10 pontos. Nesse momento, na 7ª colocação, se classificando direto para as 8ª de final. O Manchester City em 9º, também com 10 pontos. Neste momento, ficando de fora das 8ª, né, indo para a fase de 32 avos. O Newcastle em 11º, com 9 pontos. E o Liverpool em 13º, com 9 pontos, também indo para a fase de 32 avos. E 32 não, né, 16 avos, né? E o Tottenham é a mesma coisa. O Tottenham está em 16º, com 8 pontos, também indo para a fase aí pré-8ª de final. Dos ingleses são esses, né? Falei todos nesse momento em zona de classificação. Uns indo direto para as 8ª, outros não, mas nesse momento todos se classificando. Sobre a Europa League, Vargas, Aston Villa vai até a Suíça, na Basileia, visitar o Basel, joga na quinta-feira, dia 11, às 5 da tarde, e o nosso Nottingham Forest vai até a Holanda enfrentar o Utrecht às 15h03 da tarde da quinta-feira. Na Europa League, o Aston Villa é 3º colocado, indo direto para as 8ª, 12 pontos, 4 vitórias em 5 jogos, e o Nottingham Forest é o 16º, se classificando para essa fase prévia,
com 2 vitórias em 5 jogos. E para fechar, Crystal Palace vai visitar o Futebol Clube Shelbourne. Sabe de onde que é, Vargas? Opa, claro, mas vou deixar você falar. É da Irlanda. O Shelbourne da Irlanda. O Crystal Palace vai lá visitar o time irlandês às 5 da tarde, também na quinta-feira. O Crystal Palace, que ocupa neste exato momento a 18ª colocação da Conference League, com 2 vitórias em 4 partidas. É isso, Vargas. Esses são os ingleses na Europa neste meio de semana. Perfeito, Leonardo. Muito obrigado a você que nos acompanha até agora em mais um Festa do Chá no seu episódio número 15. Semana que vem estaremos de volta com mais um episódio. Pessoal, quero agradecer você que assistiu a gente aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal rumo a 2.000 inscritos aí até o final do ano. Já estamos no final do ano, né? Falta menos de 20 dias aí, mais de 20 dias aí para acabar o ano. E também de deixar seu joinha, tá? Curte o vídeo aí, comenta, espalha para todo mundo aí, para quem gosta de Premier League, para vir aqui no canal Varane Sport ver o que está acontecendo na maior competição de Liga do Mundo. Fechou, pessoal? Leonardo, muito obrigado. É isso. Tenha uma ótima semana. Tamo junto. Beijo no coração de todos e até semana que vem.